Se você tem aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Hoje o nosso culto aqui vai ser um pouquinho diferente, você já percebeu, né? Deve estar curioso, mas daqui a pouquinho você vai perceber o porquê de tudo isso. Mateus capítulo 28. E hoje nós continuamos a série Na Real. Até se tiver o fundo da série lá, Brunão, por favor. Ficaria legal aí no fundo. Muito bom. E hoje o título é Na Real, o que eu faço agora? Depois de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, o que a gente pode fazer com tudo isso? Onde é que tudo isso termina? Ou a que isso nos leva? Então achou aí Mateus capítulo 28, e nós vamos ler a partir do versículo 18. E ali diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do som. O Felipão está esperto aí, muito bom. Muito bem, então voltando. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão que Jesus fez. Ele vai conferir a sua autoridade aos seus discípulos para que eles façam uma coisa, para que eles possam ir e fazerem discípulos. Para que eles possam sair do ponto onde estão e alcançar as pessoas e levar as boas novas da salvação para as pessoas. O detalhe é que em algum momento da nossa história, a igreja de um modo geral, a igreja cristã, acabou trocando o ide pelo venha. E a igreja começou a ficar numa posição muito confortável. Agora eu não preciso ir, agora o convite é: vocês que estão aí fora, venham para cá. Mas essa não foi a comissão de Jesus. A comissão foi: ide, vão por todos os caminhos. E aí quando eles recebem o poder, lá em Atos 1:8, Jesus mesmo diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E ele falou assim: não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e pelos confins da terra. Jesus, ele disse que nós, como povo dele, precisamos ser o sal da terra. Mas o sal dentro do saleiro, ele não tem valor nenhum. O sal, ele só tem valor e só tem propósito quando ele sai do saleiro e se mistura na comida. É aí que você percebe qual é a sua importância. E para hoje, para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, para a gente poder assim pensar em algumas coisas que a gente poderia fazer nesse sentido, eu chamei um grupo muito especial para vir hoje aqui. Eu vou bater um papo com eles aqui durante esse culto. E através dessa conversa que a gente vai ter, eu espero que você tire lições para a sua vida. Eu espero que isso possa motivar você a sair da sua zona de conforto, de onde você está, para fazer alguma coisa. E aí no final eu tenho uma proposta e um apelo, um convite para você. Então, pessoal do ID, por favor, venham para cá, tomem os seus assentos, os microfones aqui também, para a gente bater um papo aí. Eu conheci esse grupo enquanto pastor ali na igreja de Moema. E eles vão dar um jeito aí, vão se acomodar como puderem. E eu falei: eu posso levar puff para todo mundo? Ele falou: não, pastor, a gente senta na escada, dá um jeito, a gente se arranja por aí. Então, tá bom.
Nós temos 2 microfones nas poltronas aí, eles vão se arrumar. Neto, eu preciso de você aqui do meu lado, aqui, ó. Muito bem. Está aqui o pastor Alisson também, que cuida do núcleo de missões ali do NASP, também vai bater um papo aqui com a gente. Tem novidade por aí. Muita coisa boa para compartilhar com a gente. Algumas perguntas eu vou fazer mais direcionado, outras eu vou deixar em aberto, e como a gente combinou lá, quem sentir no coração aí responde. Mas, Neto, diz para mim, como é que o ID começou? Não sei se é você ou o Eduardo que vai responder essa, é o Du. Como é que o ID começou? Como surgiu essa ideia aí? Dá uma olhadinha, tem que só colocar para cima o botãozinho no meio aí. Alô, alô? Aí, muito bom. Tudo bem, pastor? Tudo bom. Olha, primeiro é um privilégio estar aqui na Igreja da Vila Olímpia, porque eu frequentei aqui por um tempo, logo que eu me converti, na verdade. Comecei a vir à igreja, né? Sou de Moema, frequentava lá, mas de vez em quando eu vinha aqui também. E participei de alguns grupos de missão aqui. Água na facu, água na balada antes. Água na balada, exatamente. Aqui na Funchal a gente fez um trabalho. Bom, o ID começou faz 2 anos e 4 meses, mais ou menos. O Neto, ele nos convidou a mim e a um amigo nosso, chamado Leonardo, para começar a estudar a Bíblia. Na verdade, originalmente, era para a gente estudar a Bíblia e também conversar sobre assuntos de homem. Porque tem muitos grupos femininos aí que a gente vê na igreja, né? A mulherada se reúne, vamos fazer um grupo de oração e tal, e a gente via a mulherada assim, realmente mobilizada. E aí ele teve esse desejo no coração, me chamou o Léo, e a gente começou em muito pouco tempo, a gente já percebeu que não era isso, sabe? E aí a gente já mudou um pouquinho o foco. Começamos a estudar em parque, começamos a estudar nas nossas casas também. Todo sábado à tarde a gente fazia isso. E aí também, em muito pouco tempo, a gente começou já virou a chave. A gente, inicialmente, o Neto trouxe a ideia da gente estudar a respeito do Deus desconhecido, que é o Espírito Santo. E aí ele sugeriu para que a gente lesse o Batismo do Espírito Santo, que é um livro maravilhoso, eu recomendo para todo mundo. E a gente começou a estudar muito a respeito do Espírito Santo. E a gente pedia mesmo poder, a gente pedia para que o Espírito Santo estivesse com a gente, nos guiasse, nos mostrasse por quais caminhos a gente tinha que andar. E aí, continuando estudando, indo no parque, estudando a Bíblia e tal, teve um dia que a gente foi no Parque da Aclimação e a gente conheceu a Gabi. Depois acho que a gente vai entrar mais na história da Gabi. A gente vai tocar nela aí. A gente vai entrar na história da Gabi. Mas, de lá para cá, em relação à história do ID, a gente começou a visitar, participar de outros projetos. Assim como eu participei no projeto aqui na Vila Olímpia, a gente participou também de um projeto chamado Igreja Sem Teto, na Praça da Sé. E é um projeto que já tem 10 anos. E eles organizam, na verdade, a Igreja Sem Teto, como se diz, é a única igreja que a gente quer que as pessoas saiam da igreja, né? E encontrem um teto, na verdade, né? Porque é com moradores de rua. Então, o que eles fazem lá nesse trabalho? Eles se reúnem depois do culto no sábado, na casa de alguém, fazem sanduíches, eles conseguiram doação de uma padaria para os pães. Até te interromper, conta a história da padaria, que eu acho que é muito legal. Conta você. A história da padaria, esse grupo de missão pediram pão de doação e o cara a primeira vez doou 30 pães e na segunda vez doou 50, daí o cara começou a doar 100, 200, até chegar a 500 pães. Tudo que sobrava e não era vencido, não tinha nada vencido, eles doam para o projeto. Daí uma vez a missionária perguntou lá, vocês estão sendo tão generosos com a gente, eu disse, desde que nós começamos a doar pão para o projeto de vocês, nunca mais nossa padaria foi assaltada. A gente está vendo e não deixa de doar, não. Muito bom. E aí a gente começou, enfim, esse grupo, né, se reunia para poder montar os sanduíches, colocar nos saquinhos e compravam bananas também, água e levavam para a Praça da Sé. Tem uma escadaria na Praça da Sé, os moradores de rua já conhecem o projeto, então todo sábado eles estão lá para ouvir louvor, oração, um culto e depois tem a parte da alimentação. Então a gente vivenciou isso. Depois da gente ter, assim,
entre essa vivência, a gente fez algumas missões em algumas outras localidades. A gente foi para o Guarujá, começamos a trabalhar com um abrigo de menores que tem lá. Fomos para Bertioga, começamos a trabalhar com uma clínica de recuperação de dependente químico. Em alguns momentos, nós fomos convidados para fazer atuação também, como essa que a gente está fazendo em igrejas, para mobilizar as pessoas e falar a respeito da importância de missão. E por aí foi. 2 anos e meio. No ano passado, a gente pode, acho que depois, entrar com mais detalhes em relação à importância que teve o processo de discipulado, que você também, né, pastor, participou lá na igreja de Moema. Alguns de nós participou desse processo de discipulado. E o que é ser discípulo, né? Admirar o mestre e seguir os passos do mestre. E é isso que eu tenho certeza que todo esse grupo aqui vem fazendo. A gente não está completo aqui, tem outras pessoas que não vieram, mas a nossa vontade, o nosso anseio, o que brota no nosso coração todos os dias, é viver o cristianismo na essência. Muito bom. E é isso que esse é o propósito do ID, né? Colocar isso aí na prática. Quantos membros o ID tem hoje? Adriana está fazendo um trabalho para a gente agora no sentido de mobilizar para um retiro que a gente vai ter, mais ou menos por cima. 47 no WhatsApp ali do ID. 47 no grupo de WhatsApp, participando ativamente dessas ações. Eu queria, só para o pessoal conhecer vocês, porque eu acho que isso é importante também, para a gente evidenciar que não importa o que você faz como profissão, qual é a sua área acadêmica, todo mundo pode se engajar nesse projeto e fazer parte, né? Então, rapidamente, começando aqui do Neto, vai passando o microfone para cada um, você fala assim, o seu nome, qual a sua formação e no que você trabalha, se trabalha na área hoje mesmo, enfim. Meu nome é Neto, sou formado em administração, mas trabalho na área comercial. Muito bom. Meu nome é Antônio Carlos, sou formado em administração de empresa, trabalho na área pública. Muito bom. Meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta, mas estou migrando para a área acadêmica. Muito bom. Bom dia, meu nome é Rafael, trabalho na área de informática e até hoje fico na mesma, formado. Muito bom. Meu nome é Mônica, sou formada em administração, atuava em banco, no momento estou no mercado, pastor. Muito bom, ok. Meu nome é Janete, trabalho com comércio. Meu nome é Everton, sou militar, sou primeiro sargento da Força Aérea Brasileira. Muito bom. Meu nome é Renata, sou engenheira, trabalho na área comercial. Meu nome é Ivane, sou enfermeira. Meu nome é Eduardo, sou publicitário, mas hoje professor de inglês. Eu sou Adriana, sou psicóloga clínica. Meu nome é Priscila, sou enfermeira. Meu nome é Patrícia, sou tradutora. Eu sou o Alisson e eu sou professor e pastor. Muito bom. Você vê gente de diversas áreas que participam desse projeto aí. Vocês mencionaram Bertioga. O que vocês fazem lá? Eu acho que Bertioga foi um negócio interessante. E eu lembro muito, às vezes, do foco da missão, que quem nos convidou para ir para lá foi um grupo missionário chamado Maranata, que é católico. E nos levou para lá. E chegando lá, eu fiquei impressionado, né, com aqueles... Tinha 26 internos, né, e eles... eu comentei com o grupo depois, falei, olha, fomos num lugar assim. Chegamos às 2 horas da tarde, saí 8 horas da noite, e no final lá a coordenadora falou assim, Neto, mesmo eu sendo de outra religião, né, que o grupo deles era muito grande, tinha mais de 40 pessoas, Neto, faz uma palavra final, tal. Mas eu fiquei impressionado com o testemunho, né? Porque lá é uma clínica extremamente simples, não é uma clínica... com dinheiro você é atendido e sem dinheiro você também é atendido. E nós já fizemos várias ações, acho que o Edu poderia até falar um pouquinho das ações, da última ação que foi feita lá dentro do projeto que a Priscila tinha desenvolvido. Acho que ficou muito legal esse resumo, se você puder fazer o resumo. Isso foi maio do ano passado, junho do ano passado. Junho do ano passado, a gente fez uma ação lá, na verdade, uma pessoa que foi apresentada por uma amiga nossa. Ela não é adventista, não sei nem se é cristã, na verdade, né? Mas ela começou a trabalhar com a gente e se envolveu muito com o trabalho missionário, ela e o noivo.
E eles são executivos de empresas, ela é presidente de uma empresa até da área de TI, e ele também é um alto executivo na área de vendas. E eles se envolveram no projeto e fizeram todo o planejamento do projeto. Então, eles criaram várias oficinas, e a gente passou o dia, oferecemos almoço, café da manhã, levamos toda a estrutura. Estávamos lá em torno de 70 pessoas no total, na clínica de recuperação de dependente químico, para servir um grupo de mais ou menos 35 internos da clínica. Então, assim, tinha pessoal cortando cabelo, eles têm padaria, panificação, eles levaram um responsável por panificação também para ajudar. Tinha o pessoal que trabalha com desenvolvimento humano, que também fez um trabalho muito bacana com eles. Então, foi algo grandioso mesmo e mobilizou muita gente. O que foi legal é que levaram um profissional para capacitar os internos a venderem na comunidade e trazer recurso para dentro da clínica. Legal. Porque é interessante lá, porque eles tinham necessidade básica de faltar comida, às vezes ter que emprestar dinheiro de alguém para alguém. É uma clínica extremamente simples. Só que tem uma coisa legal dessa clínica, chama Clínica Fênix. Ela não tem chave, ela não fecha a porta. A pessoa chega porque quer e vai embora porque quer. Então é um negócio interessante isso lá, porque você não é obrigado. E se você chegar lá com o seguinte: estou aqui pela minha mãe, estou aqui pelo meu filho, fiz minha família sofrer, vai embora que você não serve. Porque você tem que estar lá por você. É muito interessante a ideia que eles têm lá. Que legal. Então esse é um dos projetos do Grupo ID, eles dão assistência a essa clínica em Bertioga. E agora, gente, começa assim coisas extraordinárias. A gente vai ter que ser bem pontual aqui agora por causa do tempo que infelizmente ele não para. Mas, enfim, eu participei de parte dessa história, eu quero que vocês contem o começo, porque é sensacional. Esse grupo é focado em fazer a diferença na vida das pessoas. E aconteceu algo extraordinário, que é essa história da Gabi, que o Edu mencionou no começo. Foi uma garota com quem eu pude estudar a Bíblia como consequência do trabalho do ID, mas uma história assim, maluca, com coisas extraordinárias que Deus fez. Conta rapidinho para nós aí como é que foi esse começo da história, para vocês chegarem na Gabi. Como é que foi isso aí? Numa dessas vezes que nós fomos estudar no parque, nós sentamos, nós estávamos, eu, o Edu e o Léo, sentamos num determinado local, mas estava muito barulho, resolvemos ir para um outro local mais afastado, só que lá o Léo estava naquele processo de vegano. Qual a palavra certa? Que ele só comia vegetais, cru. Acho que é crudívoro. Crudívoro. Okay. Ele estava naquele processo e os pernilongos gostam de sangue alcalino, começaram a morder a perna dele, começaram a incomodar, e voltamos para o lugar original. Quando nós chegamos nesse local que tinha muita gente, nós sentamos e fizemos uma oração e ia começar a estudar. Nós estávamos estudando o Desejado, seguindo algumas lições do Desejado, e foi interessante que, no momento que a gente foi orar, quando eu abaixei a cabeça para orar, a cerca de uns 30 metros, tinha uma menina sentada, lendo um livro. E esse livro, eu percebi que eu achei que era a Bíblia, porque as páginas estavam douradas, né? Daí, na hora que eu fui orar, eu falei assim: acho que tem uma menina ali lendo a Bíblia. Vamos chamá-la para estudar com a gente? Daí, o Edu e o Léo, solteiro, olharam para a menina, falaram assim: melhor não, que vai tirar a nossa atenção. Melhor não estudar, que vai tirar a nossa atenção. Porque ela estava de shortinho, óculos. Daí, ok, então vamos orar, né? O grupo sempre trabalha em concordância, abaixamos a cabeça para orar. Eu não lembro agora se foi o Edu ou o Léo que falou assim para mim: seu coração diz o quê? Eu falei assim: meu coração diz para chamar. Daí, então nós concordamos, vai lá e chama. Eu levantei, né? Ela estava sentada na beira encostada na árvore, eu levantei. Prazer, meu nome é Neto. Coloquei uma mão no meio da Bíblia dela, falei assim: prazer, meu nome é Neto. E nós estamos com um grupo ali estudando a Bíblia. Você não quer participar com a gente? Ela olhou assim e falou assim: daqui a pouquinho eu vou. Daí deu uns 10 minutos, realmente, ela levantou, deixou as coisas dela lá. Ela até conta que ela deixou as coisas dela como um escape. Tem que ir embora, tem que pegar minhas coisas, porque não conhecia a gente. E realmente daí nós começamos a falar da Bíblia e foi uma coisa impressionante, né? Que nos chamou muita atenção, é que ela começou a relatar as coisas da vida dela, o que estava acontecendo. Ela começou
testemunhar de tudo que ela vinha passando. Ela estava recentemente frequentando um centro espírita. O tio dela tinha convidado ela para ir numa igreja chamada Casa da Rocha. Isso acabou chamando muita atenção da gente. E o que a gente ficou impressionado nesse momento, assim, que estava um sol muito forte. Nós ficamos 4 horas conversando com ela e as costas dela pegou fogo, queimou, ficou toda vermelha. E daí eu lembro que nós não falamos qual era a nossa denominação, não falamos, na verdade, nesse dia, o ID não tinha nome. Eu, Edu, o Léo, nós estávamos sentados assim, pensando em 2 nomes, era alguma coisa de Cristo e outro era o ID, mas a gente não tinha ainda definido. E foi um negócio impressionante que aconteceu, foi que no final da conversa, isso marcou muito a nossa missão. Isso marcou muito que nós éramos realmente, naquele momento, chamados para servir Cristo. Depois a gente conversar sobre vários assuntos, nós falamos da nossa vida, ela falou da dela, o Edu pegou... não sei quem perguntou para ela assim, você sabe o nome do nosso grupo? Ela pegou e falou assim, eu sei. A gente não tinha nome. Ela pegou assim, o nome do grupo de vocês é ID. Pô, ela não é evangélica, ela não conhece essa parte. A gente falou assim, ID? Ela falou assim, não é ID? Eu falei assim, caramba. E isso deixou a gente meio espantado. Mas o pior estava por vir. Ela enfiou a mão no shorts dela, assim, tirou o celular e falou assim, há cerca de 2 semanas atrás eu voltei da igreja com meu tio, que ele me levou. E ela é escritora, ela escreve livro para concursos públicos, ela é professora, era professora, acho, da FMU, de Direito Civil, e ela pegou assim, há 2 semanas atrás eu cheguei da igreja com meu tio e me deu muita vontade de escrever. Eu posso ler para vocês o que eu escrevi? Eu estou impressionada. Daí, quando ela abriu o celular, ela começou a ler assim... Inclusive, está no site nosso, na nossa página no Facebook, tem esse testemunho dela. Ela começou a ler e falou assim, você encontrará um grupo cristocêntrico que não fará acepção de pessoas, que visitará as igrejas. Ela começou a falar tudo o que nós tínhamos escrito. A gente chama ela até hoje de Gabi White. A gente brinca com ela assim, porque ela começou a falar coisas assim impressionantes, que era justamente a missão e o objetivo do ID. Daí nós lembramos que isso... Eu lembro que no outro dia eu liguei para o pastor Wally. Falei assim, pastor Wally, você não vai acreditar, encontramos uma menina aqui no parque. Daí o pastor Wally assim, isso está acontecendo em várias partes do mundo, o Espírito Santo está sendo derramado. E isso chamou muita atenção da gente. Alguma coisa, Edu? Não, extraordinário. Só fazer uma interrupção. Gente, tem um carro ali, Spin, né? FMA 0218. Se o proprietário está aqui, dá uma comparecidinha lá, porque parece que está impedindo a saída de alguém lá da casa. FMA 0218. Ok? Sim, Edu. Só para complementar, na verdade, o que aconteceu depois, né? A Gabi, isso foi faz 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Não, faz 2 anos e faz 2 anos e meio. 2 anos. Há 1 ano e meio, mais ou menos, a Gabi foi para uma missão em Guiné-Bissau com o pastor Walisson também. Que nós convidamos e acabamos não indo. vamos para a gente para a África. Eu e o Edu não fomos, ela foi. Lá ela conheceu, assim, além de ter experimentado a missão na essência, ela conheceu o atual marido dela, um médico, estava um pouco distante da igreja, mas decidiu também participar de uma missão. Os dois nessa missão eles não começaram a namorar, depois de muito tempo casaram e assim já estão morando há mais de 1 ano e meio na Amazônia. Ela largou a profissão, largou a carreira e resolveu se tornar missionária em definitivo na vida dela, ela e o marido. E ela, além de tudo, reevangelizou o noivo na época, né, que estava meio distante. Evangelizou o pai, que já se batizou também. Enfim, esses são os frutos, né? E outras pessoas. São as consequências. Né? Pastor, a gente costuma falar um negócio interessante. Meninas, meninos solteiros, vão para a missão que dá casamento. É um bom caminho, né? É um bom caminho. E essa Gabi veio até a igreja de Moema pelo contato desses rapazes. Foi aí que eu pude participar de uma série de estudos com ela, prepará-la para o batismo, e aí ela foi batizada lá e hoje é uma missionária, né? E o pai dela também, é verdade, por intermédio dela mesmo. Gente, precisamos correr aqui.
Nós temos aqui também o pastor Walisson, que ele cuida do núcleo de missões ali do NASP. Segundo o que o Neto me falou, voltou há pouco tempo de uma missão, está pegando fogo o homem aí. Ele chegou agora, ele está tinindo. Pastorzão, conta pra gente como é que é essa experiência e parece que você tem novidades para trazer para a gente aí. Pessoal, bom sábado a todos. O que vocês estão ouvindo aqui é um relato de vidas impactadas, principalmente pela qual é a essência do Evangelho. Você ser uma bênção na vida de alguém. A gente não está falando aqui de algo que é só para aumentar o número de cristãos no mundo. Não, a gente está falando de vidas transformadas, porque o Evangelho transforma. E o mundo inteiro precisa dessa transformação. E o mundo inteiro precisa de uma maneira que talvez nós nem imaginamos aqui, pastor Igor. Qual é a necessidade do mundo? Dessa última viagem eu passei por 6 países. 6 países diferentes. Um dos países que eu passei, por exemplo, a Turquia, tem 73 milhões de habitantes. 56 adventistas. 56 adventistas. Nenhum turco. Só pessoas que moram no país e que talvez já eram adventistas de outro lado. O que o Evangelho pode contribuir na vida dessas pessoas? Muito. Muito. O Evangelho é a humanização máxima que Deus coloca na vida de uma pessoa, dizendo quem a pessoa é e quem é o Deus que ela serve. E o mundo precisa disso. Ano passado, em janeiro do ano passado, a gente estava na cidade de Erbil, norte do Iraque. 1,5 milhão de pessoas na cidade, 18 adventistas. 18 adventistas. E eu estava falando com o pessoal lá em Moema, eu gosto muito de uma frase que está num livro que o Neto trouxe aí. Você está com esse livrinho aqui, ó? Quem puder um dia ler esse livrinho aqui, ó, chama O Clamor do Mundo. Eu gosto muito dessa capa, pastor Igor. Essa capa, ela é parte do Oriente, é parte do hemisfério norte do mundo, e aqui é uma foto de satélite do planeta à noite. Você tem a Europa toda iluminada, você consegue ver até algumas capitais aqui pelo tamanho da intensidade da luz, Paris, Roma, você consegue ver Madrid, e você consegue ver que o resto do mundo está apagado. Isso não é só um desenvolvimento capitalista, um desenvolvimento da própria ciência, da vida das pessoas com eletricidade, com energia elétrica. Não, esse é o desenvolvimento do Evangelho. Existem pessoas no mundo que morrem todos os dias e que não conheceram a oportunidade de salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo. Dentro disso, tem uma frase que diz que se nós lidamos com justiça, se nós somos o povo da justiça, se nós somos aqueles que quer que o mundo seja mais justo, então não é justo que uma pessoa ouça o Evangelho 2 vezes, sendo que existe alguém no mundo que não ouviu o Evangelho pela primeira vez e não teve a oportunidade de decidir por Jesus Cristo uma vez sequer. E aquilo que é nos oferecido de tão forma fácil todos os sábados, as portas abertas de uma igreja, o conteúdo na internet, as pessoas que nós podemos conversar, a Bíblia em nossas mãos, e em países as pessoas não têm a mínima possibilidade disso. Vamos enviar pastores para esses países? Eu acho isso pouco necessário, porque nos lugares que fui, só consegui visto muitas vezes porque sou professor. Mas vocês que não são pastores, conseguiriam, de uma maneira muito profunda, realizar uma mudança de vida no mundo, a partir do movimento, daquilo que vocês sabem fazer no mundo todo. E o mundo precisa desse movimento. O mundo precisa desse movimento. E aí, de repente, tem alguém aqui que tem vontade de fazer isso. Qual que é o caminho? Tem diversos caminhos que você pode entrar aí na questão de você fazer missão transcultural, fora. Eu vou aqui fazer só um lembrete. Está com as meninas aí? Você vai receber Fernanda esse e a folder Vivian aqui, ficaram ó. com os... Esse flyer aqui, pessoal, é de um congresso de voluntariado que a gente vai ter ali no NASP, o NASP São Paulo. O NASP São Paulo tem o centro de voluntariado Bernd Volter, o diretor é o pastor Braga e o professor Marcos. A gente está apoiando ali. Então, nesse congresso aqui, a gente vai dar N oportunidades para as pessoas que querem. Acabei de me formar, vou entrar no mercado de trabalho. E se você desse 2 anos da sua vida para a missão? Você perderia muita coisa? Eu garanto que não. Você ganharia uma nova vida. Nós dizemos que missão é sempre uma bênção dupla. É uma bênção para a pessoa que recebe o missionário e é uma bênção para a vida da pessoa que nunca mais esquece. Então, ó, aqui tem todas as informações do congresso. Você vai lá, faz sua inscrição. Quando que é o congresso? Dia 16 e 17 de abril. 16 e 17 de abril, coloca aí na sua agenda para você participar. E o pastor Walisson destacou uma coisa interessante, que é a questão, você não precisa ser pastor para fazer isso. Nesse contexto, até melhor.
Porque através do seu ofício você vai ter condições de se misturar muito mais com as pessoas e de ter um contato muito maior, às vezes, do que um pastor vai conseguir. Pessoal, a gente tem ali no centro de São Paulo, Praça da Sé, número 28, aqui o que a gente chama de centro de influência. Tá lá, se você passar na Praça da Sé, bem na esquina com a rua direita, no prédio onde é a CPB já há 20 anos, no primeiro andar, um lugar que era a CPB está no 5º andar, no primeiro andar, você vai ver lá, Instituto Gênesis. Ali é o centro de influência da Igreja Adventista. O que é o centro de influência da Igreja Adventista? Um lugar de voluntariado. Sabe o que é voluntariado? Essa palavra que o mundo inteiro acha bonito? Voluntariado são todas as ações missionárias que nós fazemos há tanto tempo, mas agora a sociedade colocou um nome diferente de missionário. Simples assim. E se você tem 1 ou 2 horas por semana para desenvolver uma atividade de voluntariado, nos procure lá. Praça da Sé, número 28. Pode mandar um e-mail aqui pelo contato do flyer e que esse e-mail ele chega até a gente, o seu cadastro. Qualquer profissão, qualquer habilidade, qualquer competência que Deus te deu como dom, na verdade, ela pode ser uma bênção para as pessoas. E muitas vezes, quando nós oramos por bênção, Deus nos torna abençoado. E com abençoado produz. Tem que produzir bênção novamente. Muito bom. E para a gente concluir essa parte e partir para a parte final, esses dias eu fui fazer um fechamento de um programa lá na igreja de Moema, e aí encontrei o Neto na saída lá. E a gente sempre conversa sobre missão, quando a gente se encontra, o Neto falou assim, pastor, estamos fazendo um negócio de louco agora. Eu falei, o que é? Ele falou assim, não, a gente chega para a pessoa e pergunta para ela assim, o que eu posso fazer por você agora? E a pessoa fala. E o que a pessoa fala, eles fazem. Não é coisa de louco isso aí? Só não dinheiro, né? Para fazer isso. Não dinheiro, né? Não dinheiro, né? Mas, enfim, conta um pouquinho para a gente aí. O que é isso que vocês estão fazendo? Como é que tem sido essa experiência? Se pudesse até soltar... tem um vídeo que nós marcamos, sem um som, né? Porque o som vai mostrando umas fotos. Nós se reunimos com o pastor Alisson no Instituto Gênesis, para eu, Edu, a Amy, né? Para falar um pouquinho a respeito... A gente queria desenvolver um projeto chamado Simplicidade. Edu, em inglês, explica aí a cópia do projeto, seria legal. O Simplicidade que nós copiamos, na verdade, é uma cópia de um projeto americano. A igreja se reuniu e começou a fazer, assim, precisamos abrir a igreja para a comunidade, a gente quer fazer alguma coisa. E abriram as portas da igreja, não sei quantos dias da semana, mas inclusive durante a semana, e eles oferecem cursos. Por exemplo, você é advogado, ou você é da área de comunicação, ou você é professor de alguma coisa, dentro da igreja eles abrem oficinas, colocam uma placa na frente da igreja, curso gratuito disso, curso gratuito daquilo, de graça. As pessoas divulgam pelo Facebook, as pessoas estão passando na rua, podem entrar e fazem uso da igreja para esse tipo de atividade. Eles também vão no bairro e cortam grama, entram na casa das pessoas, escutam. Pintam as casas. Estamos aqui para fazer alguma coisa por você. O que a gente pode fazer? E corta a grama. Surpreende as pessoas que não estão esperando nada, e de repente chega um grupo lá para fazer alguma coisa naquele momento para aquela pessoa, para aquela família. E eu comentei até que essa semana retrasada, no Guarujá, eu estou passando de carro, tinha uma mulher chorando no ponto de ônibus. Eu falei, caramba, aquele negócio, eu vi a mulher chorando e estava chorando bastante. Daí eu peguei assim, paro ou não paro, paro ou não paro, paro. Daí parei, sentei, a pessoa pode pensar que você está assim de chavecar, trocar ideia, né? Na verdade não é isso. Você está passando, quer um pouco de água, tem um pouco de água no carro, tal, não sei o quê. Posso te ajudar em alguma coisa? Não estou com outra intenção, a não ser de te ajudar. Se você quiser até permitir, eu faço uma oração para você agora, acalmar. O que eu posso fazer agora para você? Eu entro, ela pegou assim, eu estou querendo ir para casa. Eu falei assim, então, eu não vou poder te levar para casa, porque você está chorando de ter brigado com seu marido. Se ele me pega no carro, vai saber os motivos. Então, mas a gente aborda, eu acho que seria muito legal as pessoas abordarem que esse trabalho está sendo feito na Praça da Sé, e o resultado dele é muito legal. Que legal, muito bom. 2 perguntinhas, pai bola agora. Quantas pessoas vocês já entraram em contato? Tem ideia? Não. Muito, porque a gente aborda todo sábado, nós estamos em missão, né? E abordamos muitas pessoas na rua, na clínica, no orfanato, realmente. Até perguntei para eles, vocês têm um número aí no começo? Ninguém tem esse número. Mas seria legal, pastor, o pessoal... alguns resultados do Simplicidade nessa abordagem, o que já aconteceu.
Legal. E quantas pessoas vocês acham que vocês já ajudaram? Tem ideia? Nós temos 1 minuto. Nós temos, de resultado, 3 pessoas que foram para a clínica, uma delas o Jorge, que nós encontramos um dia na Praça da Sé, e ele disse que tinha orado e falado: Senhor, me manda pessoas hoje, que se não for hoje o meu dia, eu desisto. Ele não tem ninguém, ele é sozinho. E nesse dia nós encontramos, no mesmo dia fizemos uma ponte, conseguimos encaminhá-lo para a clínica, e ele está em reabilitação, é uma pessoa que fuma, que bebe, que usava drogas. Então, assim, tem 3 pessoas na clínica, fora isso, vários outros contatos que nós fizemos lá. Pastor, é interessante que nesse dia o Edu e a Renata me ligaram, era quase 11h30 da noite. Neto, você está indo para o Guarujá? Eu assim, estou, né, que eu moro lá. Dá para você dar uma carona? Eu falei assim, ó, em vez de você, essa pessoa que eles resgataram, eles estavam levando para o litoral quase meia-noite, lá para a clínica. Eu falei assim, ó, não desce que eu estou descendo, eu levo. Eu tinha jantado na casa de um amigo nosso, num casal de amigos. Daí eu coloquei o Jorge dentro do carro, o Jorge 4x4, até a Rê perguntou assim, você está seguro em ir com ele? Eu falei assim, mais ou menos, né? Mas a gente vai. Daí, dentro do carro, eu conversando com o Jorge estava desse jeito assim. Eu falei assim, ei Jorge, tudo bem? Estou muito tempo na rua? Estou há algum tempo na rua. Inclusive, não vejo a hora de tirar essa calça, eu estou cheio de piolho, cheio de percevejo. Nossa. Eu falei assim, nossa, que legal. Mas graças a Deus, Deus protege, não aconteceu nada, mas foi uma história muito legal com o Jorge. Que legal, muito bem. Eu sei que alguns de vocês têm um recadinho para a gente terminar agora. Na real, o que você gostaria de dizer para o pessoal da Vila Olímpia? Na real, vocês têm vergonha de falar de Cristo para pessoas desconhecidas? Na real, até quando você vai ficar na sua zona de conforto? Pois a sua missão pode estar ao seu lado. Na real, sua vida tem sentido? Se não, vem fazer missão e experimenta uma renovação. Na real, na real, eu acho que Deus está esperando por você para fazer um trabalho como o nosso. Muito bom. E aí, talvez, tem mais alguém que vai falar? Fala, Rafa. Na real, quando você vai dizer assim, eis-me aqui, Senhor, Ele está te chamando, eu tenho certeza. Olha aí. E aí? Quando vai ser sua resposta? E, de repente, você está se perguntando, e agora, o que eu faço? Quero chamar a Gisele aqui. Sim, mais um. Enquanto a Gisele chega, manda ver. Tu já experimentaste sair de tua zona de conforto? Já se entregou àquele que endireitara tudo que estava torto? Quantas vezes tu foste ajudado e hoje já nem te lembras mais? É aprendendo a servir que se ganha sempre mais. Na real, você só cresce quando aprende a ajudar. A missão de Deus para ti é sobrenatural, basta você acreditar. Muito bom, olha aí. Gi, e para quem quer fazer alguma coisa aqui da Vila, o que é que a gente tem? Obrigada. Bom dia. Deixa eu ver se eu me entendo com isso. Não. Obrigada. Não, pode ficar, fica à vontade. O que a gente pretende fazer na Vila Olímpia? A gente não tem toda essa equipe organizada ainda. Esperamos ter um dia, ter projetos assim, testemunhos maravilhosos com vocês, mas a gente vai começar de alguma forma. Logicamente, todos nós aqui queremos uma igreja missional, não é isso? Uma igreja que é um missionário. E uma igreja missional, ao nosso ver, é uma igreja que é um missionário onde ela está. Então, nós temos uma ideia, um projeto, um convite para você da Vila Olímpia, para você ser um missionário aqui na Vila Olímpia. Como é que a gente faria isso? Como é que nós começaríamos? O projeto Sair e Servir, na verdade, é o nosso ministério de evangelismo. E o nosso maior objetivo é conseguir fazer com que essa comunidade seja uma comunidade relevante e conhecida aqui ao redor. Por viver e promover os princípios do reino, amando, cuidando e pregando de nós mesmos e dos outros lá fora também. E como é que a gente vai fazer para chegar a isso? Vida de discipulado. Igreja missional junto com vida de discipulado. O que é vida de discipulado? Você tem que entender todos os ciclos de discipulado.
E saber que você tem que estar em todos eles, passar por todos eles e trazer pessoas novas para estar com eles, para a gente ter mão de obra, né? Recursos humanos para a gente ir, porque a gente sabe que é muito necessário. Quais são as nossas bases? A gente tem alguns textos que nos inspiram também. Por exemplo, se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão abertos, como os estiveram para Ele. Ou, antes das pessoas ouvirem as boas novas, elas precisam ver as boas obras. A gente começou a dar uma olhada, o que tem aqui em volta da igreja. Olhamos até no IBGE para entender o perfil da nossa vizinhança. Também olhamos para dentro da igreja, quem são os nossos membros, quem são os nossos frequentadores. Só por uma curiosidade, quantos de vocês aqui hoje não são membros da Vila Olímpia? Olha que legal. Nós temos agora, um dos nossos objetivos é pegar você, colocar nesse projeto, fazer você trabalhar com a gente. E logo, logo você vai ser um membro daqui, se Deus quiser. Amém? Olha que beleza. Quais são as nossas estratégias? Como é que a gente vai alcançar tudo isso? O que a gente está planejando? Tem muito, muito trabalho pela frente. E eu estou aqui simplesmente para dizer o quanto nós precisamos de você. Nós precisamos demais, demais de você. Ah, mas eu não sei o que fazer. A gente vai te falar o que fazer. Tem muita coisa, tem coisa para todo mundo trabalhar. A gente planejou 3 grupos de ações principais. A primeira seria sair, servir e atrair. A gente vai onde as pessoas estão, pergunta ou pesquisa as necessidades dela, atende às necessidades delas. Só que a gente dá um segundo passo. Depois que a gente atende a necessidade dela e a gente consegue fazer esse relacionamento lá onde eles estão, onde eles precisam, a gente fala, agora vem aqui que eu preciso te mostrar uma coisa. E o que a gente vai mostrar para eles aqui dentro? Aí a segunda etapa, receber e integrar. Nós vamos ter algumas atividades, principalmente a segunda, terceira e quarta, que é Pets da Vila, Vila da Saúde, Escola de Culinária Saudável, que vão acontecer em domingos aqui, agora no mês de maio e junho. As atividades acontecem no domingo de manhã, mas nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas desde agora no planejamento, no treinamento e na execução disso. Nesses momentos, nós vamos receber essas pessoas aqui. O Pets da Vila nada mais é do que um workshop sobre cuidado sobre o seu cachorro, adestramento, higiene, porque nós percebemos que a maioria das pessoas aqui possuem cachorros ou pets dentro dos seus apartamentos. Nós temos muitos apartamentos aqui fora. Outra coisa, a Vila da Saúde, que nada mais é do que a Feira da Saúde, que talvez você já tenha ouvido falar, e eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que seria 15 dias depois. E depois de mais 15 dias, desculpa, a data está, não salvou, seria, a Escola de Culinária seria no dia 5 de junho. Nós faremos também, então, uma escola de culinária, nós temos um Super Masterchef International aqui. Se você não conhece, venha, que você vai conhecer, juntamente com algumas dicas de uma nutricionista, que, inclusive, faz reportagens para Vida e Saúde, para Novo Tempo, etc., que são muito legais, muito atuais, muito contemporâneas. E, depois dessas ações, onde a gente mostra para eles o nosso estilo de viver e o que a gente acredita que é uma vida conforme Deus quer para nós, aí a gente também vai convidá-los para algumas atividades espirituais. Entre elas, um musical, que a gente pretende fazer aqui num sábado à noite, onde só se sentam nessa cadeira pessoas que não são membros nem dessa igreja, nem de outra igreja adventista. Para que a gente precisa de você? Para muita coisa, porque todas as outras pessoas que fazem parte dessa igreja ou de outras que estejam a fim de ajudar, vão estar correndo que nem formiguinhas em volta, por cima, por baixo desse prédio, para fazer que tudo dê certo para essas pessoas. Depois também a gente pensa em ter um final de semana com Deus, em menos de um mês em seguida, mais uma vez introduzindo a parte espiritual a essas pessoas e, em paralelo com tudo isso, ter um ciclo de discipulado que está para começar com muita coisa legal, muita coisa interessante. Ou seja, esse seria o resumo do projeto de evangelismo da Vila Olímpia. A gente sabe mais ou menos quem é o nosso alvo, ou seja, o alvo é quem não conhece ainda. Como vocês falaram, muita gente já está ouvindo 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Então, nosso alvo é quem não conhece ainda. Se você tem um amigo, um vizinho, um parente, etc., que não conhece ainda, e você gostaria de trazer eles para atividades que são focadas em pessoas que realmente não conhecem, esse é o momento.
Como que nós vamos fazer isso? Com experiências relevantes que atendam às necessidades deles, aquelas estratégias que eu mostrei para vocês. E o nosso objetivo é chegar a realmente ser relevante. Isso aqui é um quadro que assusta bastante a gente. Em parênteses, em vermelho, está um número de pessoas, mais ou menos, que a gente precisa de voluntários para cada atividade. Viu? Sabe quantas pessoas, mais ou menos, que a gente tem que participa regularmente das atividades aqui na igreja? Regularmente. 20. Tem 20 pessoas que participam aqui de 3, 4 ministérios ao mesmo tempo. E estão aqui todos os sábados. Além do sábado, o dia que precisar, o dia que chamar. Só que essas 20 pessoas não são suficientes para fazer isso. Nós precisamos muito, muito, muito de mais braços. Isso aqui é um relatório do que a gente, do perfil do voluntário que nós temos no evangelismo até hoje. Nós começamos um projeto de evangelismo Sair e Servir em novembro do ano passado, e de lá até hoje 53 pessoas passaram pelas atividades quinzenais que a gente tem feito. 53 pessoas. Nos últimos 6 meses. Dessas 53 pessoas, isso significa que somente 13% dos membros dessa igreja fizeram parte do evangelismo. Desses 13%, dessas pessoas que já participaram, 76% já fazem parte de outros ministérios, como eu te falei, mais ou menos, geralmente faz parte de mais outros 2, 3 ministérios. E a gente tem uma média de apenas 12 voluntários para cada ação. Isso significa 5% dos nossos membros. Outra coisa muito interessante, que bate muito com o que eu acabei de perguntar para vocês aqui, quem é membro, quem não é, se você olhar ali no círculo, você vai ver que 30% das pessoas que fazem as ações com a gente são visitantes. E vou te dizer, elas são fiéis. Elas vêm de longe, e elas estão aqui pontualmente e não falham cada vez que tem uma ação. Tem gente que vem do Riacho Grande, tem gente que vem do Capão Redondo, tem gente que vem de São Bernardo. Por isso, elas são muito queridas para nós, são muito bem-vindas. E você também, se tiver a fim de ajudar a gente, você é mais do que querido, é mais do que bem-vindo, você é necessário aqui. Que garantias que a gente vai ter de que isso tudo vai dar certo? Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nós não somos capazes de realizar esse projeto. Nós não temos recursos financeiros, nós não temos recursos humanos, e é isso que torna esse desafio mais emocionante. Nós dependemos totalmente do poder de Deus. Nós precisamos, sim, de você, e nós estamos orando por você, sem saber quem é você que está se sentindo tocado por isso, mas a gente já está orando por você há tempos. Para que não seja a sua vida pessoal, a sua vida profissional, os seus problemas que te impeçam de fazer isso, porque se nós formos esperarmos o momento ideal do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa casa, de nossa vida pessoal, para a gente começar a servir a Deus em alguma coisa, esse momento nunca vai chegar. Nunca vai chegar. E ele disse que ele nunca prometeu que você não vai ter aflição. A questão é se você consegue fazer isso no meio da sua aflição. Servir a Deus no meio da sua aflição. E uma coisa eu te garanto, alivia o nosso coração. Alivia ou não alivia? Não tira o foco da gente dos nossos próprios problemas e alivia o nosso coração? O retorno é fantástico para nós mesmos. A pergunta, na verdade, não é se você quer uma igreja missional. Quando a gente entende que a igreja somos nós, e que nós devemos fazer coisas como igreja e não na igreja, a gente entende que a gente tem que ser uma igreja missional. Não fica esperando a liderança da sua igreja ficar lançando projetos. Na verdade, eu ganho a vida de projetos, eu faço projetos todo dia, mas eu não estou aqui para fazer projeto. Porque projeto não transforma a vida para Deus. E o que eu quero com tudo isso, o que nós queremos com tudo isso, é transformar as vidas para Deus. Ou simplesmente sermos instrumentos na mão de Deus para que Ele transforme a vida. Na verdade, é essa. Se isso aqui for só mais um projeto, a gente está fazendo uma grande perda de tempo e de dinheiro aqui.
Mas se a gente entender que o propósito disso é transformar vidas e ser instrumentos nas mãos de Deus, eu tenho certeza que não tem como isso aqui fracassar. O mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer através de um homem que seja completamente entregue nas suas mãos. E Moody diz que ele tentará ao máximo ser esse homem, e nós. Eu queria passar para você rapidamente um vídeo de 2 minutos. E no final desse vídeo de 2 minutos, aliás, se você quiser já anotar agora, eu queria que você anotasse o meu celular, que é um celular que eu deixo praticamente dedicado para as questões da igreja. E eu quero que você anote, você me mande um WhatsApp e fale simplesmente, eu quero sair e servir. É só isso. Eu vou ligar para você, vou conversar com você pessoalmente. Não vou te adicionar em grupo nenhum, te prometo. Eu vou ligar e vou conversar com você pessoalmente para ver como você pode ajudar e te explicar o que a gente está precisando. Só para terminar, dia 17 de abril, nós vamos ter nossa primeira ação, que é a Vila em Saúde. É a Feira da Saúde e nós precisamos de 60 pessoas. Nós temos hoje aproximadamente 10. Eu estou esperando você mandar um WhatsApp para mim e falar, eis-me aqui, o que a gente pode fazer, como é que eu posso ajudar. Traz mais gente, pede ajuda. Eu estou orando para que Deus toque o seu coração. Eu quero agradecer de coração a Gisele e a Milena, que estão à frente desse ministério de sair e servir. Você vê que é um negócio que arde o coração, né? Então, ore a Deus e permita-se ser um instrumento nas mãos dele, para a gente poder fazer o bem para inúmeras pessoas, ok?
Vamos nos colocar em pé e vamos terminar com uma oração. Grupo ID, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Alisson, obrigado pelo seu tempo. Vamos marcar um dia para você vir aqui e trazer a palavra para nós também. E vamos continuar com essa parceria aí. Gisele, muito obrigado, porque eu sei o quanto do seu tempo você destina para isso aí. Eu tenho certeza que os frutos aparecerão. E nós vamos ter muita gente para trabalhar. Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Porque é muito bom ver como o Senhor pode nos usar, coisas extraordinárias que o Senhor pode fazer. E nós ficamos aqui pensando quantas pessoas não precisam de nós, do nosso sorriso, do nosso abraço, para conhecerem o Senhor. Por favor, ó Deus, envia o Teu Santo Espírito e trabalha nos corações, para que nós tenhamos inúmeros voluntários aqui, e pela Tua graça, pelo Teu poder, isso possa se tornar possível. Que a vila possa ser relevante, possa cumprir a missão que o Senhor confiou a ela, e que ela possa ser realmente uma luz aqui nesse bairro, e nos nossos círculos de amizade por onde quer que formos. Fica conosco, abençoa a Tua igreja, toma esses projetos nas Tuas mãos e realiza-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe, um bom restante de sábado. E não deixe de anotar o número do celular ali, manda o seu WhatsApp, a gente precisa muito de você.